Bom dia, minha rapaziada, tudo certo? Bom, bora lá para mais um Café com Lucas, chegando aqui no canal para responder as perguntas de vocês aí do outro lado, perguntas que foram feitas na caixinha do Instagram. Entre quinta e sexta eu coloco sempre a caixinha lá no underline o Lucas Dias e respondo os questionamentos de vocês aqui no YouTube, um vídeo mais longo que eu respondo todas as perguntas na medida do possível. E bora lá, porque tem muitas perguntas interessantes, eu já dei uma lida em algumas aqui e a gente vai trazer as respostas aqui nesse conteúdo a partir de agora, tá certo, gente? Então não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui e sempre com o apoio de KTO, KTO.bet, onde a diversão acontece. Vai no meu link que tá aqui no primeiro comentário fixado, faz o teu registro e dá uma brincada que tem muito Super Mundial rolando, tá certo? Bom, gente, vamos começar pela pergunta do Cauã Melo Martins, mandou aqui: solução para ganhar é contratar? Cara, na minha opinião, hoje, sim. Não tem como um clube que não contrata, que não monta um bom time, um time competitivo, ganhar. É muito raro isso, tá? É assim, para não dizer que não tem chance, tem. Mas assim, vai depender daí de um trabalho muito bom feito pelo treinador com o que ele tem à disposição, e se ele não contratar, provavelmente o que ele tem à disposição não é um time de tanta qualidade assim. Só que para contratar tu tem que ter dinheiro. Para tu ter dinheiro, tu tem que ter organização ou virar uma SAF, mas também de forma organizada, porque senão as coisas não vão acontecer. Ou tu pode ser como Flamengo e Palmeiras, que são clubes associativos, mas que souberam se organizar nos últimos anos para ter uma receita grande, diminuir a dívida e poder ter capacidade de contratar. Então assim, tá, Cauã Melo Martins. Solução para ganhar é contratar? Também. Mas para tu contratar, tu vai depender de organização. Então, eu acho que vem primeiro a organização para depois contratar. Mas eu acho que essas coisas andam sim lado a lado, tá? O Vini Reis: essa geração da base do Inter pra ti é uma das piores que já teve? Cara, é que é muito difícil, Vini, e eu acho que tu vai me entender, e eu acho que a galera que tá assistindo vai me entender, que assim, pra mim, geração que dá certo é geração que bota atleta no profissional. Aí, claro, se vai dar certo depois ou não, acho que depende também do jogador, da qualidade do jogador, mas também depende de encaixe de time, tudo isso. Tem muito jogador que sobe para o profissional, não dá certo no profissional, vai para outros clubes e dá certo. E também é do jogo, né? Também é algo natural, não é nada de absurdo. Mas essa geração, de fato, são poucos jogadores, e aí eu vou preferir pegar o sub-20, tá? Porque é a geração que está mais próxima de mandar jogadores para o elenco profissional. São poucos jogadores que vislumbram uma capacidade de agregar algo no profissional ou uma capacidade até de subir para o profissional. Me vem três na cabeça: o Henrique Menck, que agora tá para ir para o Como da Itália, goleiro. É um goleiro que talvez, se ficasse, poderia sim ali na frente ser um goleiro bem utilizado no profissional. É goleiro de seleção de base, qualidade ele tem, já vi jogos do Henrique Menck, é bom goleiro, tá? O Iago Noal, que é uma das grandes promessas da base dos últimos anos, junto ali com o Gabriel Carvalho. E o volante Luiz Otávio. Inclusive o Iago Noal e o Luiz Otávio têm descido para alguns jogos do Sub-20 por vezes. Eu acho que são os três jogadores. Mas, cara, é pouco. É pouco. Pode ser que os três deem certo, mas o que eu digo é: quanto mais jogadores sobem para o profissional e te rendem algo, por exemplo, o Gabriel Carvalho, tá? Gabriel Carvalho poderia ter jogado muito mais no profissional? Poderia. Mas como é que tu ia recusar uma proposta de 16 milhões de dólares, mais 6 milhões em metas ali, dá praticamente 22, com as metas dá 22, né, de dólares. Não dá pra dizer que deu errado, porque, pô, ele gerou dinheiro para um clube que precisa muito de dinheiro, que é o Inter. Então não dá pra dizer que ele, de fato, deu errado. Não sei se dá pra gente dizer isso. Mas, de fato, essa geração tem poucos jogadores que eu acho que vão subir pro profissional, tá? Tem uma outra pergunta aqui, perdão, que eu passei, que é a do André Caprini. Quais, na tua opinião, foram as equipes vencedoras do draft desse ano da NBA? Cara, vamos lá, Dallas simplesmente pegou, cara, um jogador com certeza geracional, uma das melhores primeiras escolhas dos últimos anos, que é o Cooper Flagg, e eu já tinha visto alguns jogos dele no high school. Cara, ele jogava muito. Eu vi alguns jogos dele quando ele estava em Monte Verde e alguns jogos dele em Duke também, além de alguns highlights, enfim, cara.
Ele treinou com a seleção, né, dos Estados Unidos, o Dream Team, e, cara, muitos dizem que ele foi um dos melhores do treino. É um menino de 18, 19 anos. Cara, não tem como contestar. Não tem como contestar. O Dallas, depois de fazer uma escolha ridícula que foi mandar embora o Luka Doncic e trazer o Anthony Davis, que eu não julgo o Anthony Davis, né? Eu julgo principalmente tu tirar um jogador também geracional, que te botou em 2 finais de conferência lá em Dallas, que foi o Luka Doncic, e mandar ele pro Lakers, mas deu uma sorte do caramba, né? Tinha 1,8% de chance do Dallas ter a pick 1 e conseguiram e selecionaram o Cooper Flagg. Acho que o Dylan Harper também é uma boa escolha do Santo Antonio Spurs. O Ace Bailey, que eu vi ontem treinando lá no Utah Jazz, foi a quarta ou quinta escolha, acho que foi a quinta, e poderia ter sido a terceira, talvez, na frente do Adrian Combe, que foi pro Philadelphia, mas por questões extra-quadra, né, não quis ir treinar, não quis dar entrevistas e tal, queria receber por fora para ir treinar nas franquias. Eu entendo ele ficar para trás, mas em talento talvez fosse ali a terceira pick desse draft, mas acho que são as equipes que mais venceram aí, tá? Acho que o Philadelphia também se deu bem com o Adrian Combe, Santo Antônio com o Dylan Harper, o Utah Jazz se deu bem com o Ace Bailey, para mim é um dos melhores jogadores aí desse último draft, e claro, o Dallas com o Cooper Flagg. O próximo aqui é o Vini Maier-Vitilli. Queria saber como o Inter trata as pessoas com deficiência e autismo. Cara, tem um setor no Beira-Rio que é o setor para espectro autista. Crianças que têm espectro autista têm acesso àquele setor no Beira-Rio. É basicamente um camarote para essas crianças com autismo. Para deficientes, tem várias áreas ali no Beira-Rio, bem próximas do campo, né? São uma em cada bandeirinha de escanteio, basicamente, que tem espaço ali para 4, 5 pessoas portadoras de deficiência. Acho que pode ter mais? Acho que pode ter mais. Acho que pode ter um carinho legal e tem mais coisas aí para pessoas deficientes. E do espectro autista tem esse camarote que eu citei, que eu acho que já se torna suficiente. O Maurício Canheschi, qual a tua expectativa para essa e para as próximas temporadas? Cara, para essa temporada, eu vou ser bem sincero, com o time que o Inter tem, eu espero que o Inter brigue e seja competitivo em uma das Copas. Eu sei que na Libertadores é muito difícil porque tem o Flamengo, eu acho que é bem acessível a Copa do Brasil pro Inter, eu acho que é possível sim o Inter passar do Fluminense do Renato, eu não acho que é nenhum bicho-papão, apesar de ter ganhado do Inter no Beira-Rio, enfim, não acho que é bicho-papão. Em relação, então, ao Flamengo, na Libertadores é mais difícil, né? Então esse foi o problema, o Inter deu um azar danado no sorteio, talvez se tivesse pego outro sorteio, teria mais condições de passar das oitavas, e aí a gente sabe que tu, passando da primeira fase de mata-mata, tu cria um corpo legal para disputar e para ser competitivo, mas o que eu espero para essa temporada é um Inter sendo competitivo nas Copas, e para as próximas, o que eu espero, mas aí eu vou dar de poliana aqui, é que o Inter se reorganize, organize a casa, diminua a dívida e consiga seguir sendo competitivo, o que eu acho um pouco difícil, porque o Inter quer seguir no modelo em que está hoje, associativo, com muita desorganização interna, em questão política do clube, pouco profissionalismo, e aí tu ou bota dinheiro, se endivida e lá na frente tu vai ter que pagar a conta, o que é muito difícil daí para tu ser competitivo nos próximos anos, ou tu faz uma reorganização, seja para virar SAF, seja para ser associativo, mas organizado. Então, cara, para os outros anos é muito difícil ter uma expectativa de algo, tá, Maurício? Eu sou bem sincero quanto a isso. Agora, com o time que tem hoje, acho que dá para ser competitivo sim nesse ano, a ponto de brigar por algum título. A Greta Souza, qual estádio sonha em trabalhar? Já falei isso aqui, é a Bombonera. Já visitei a Bombonera, já conheci, mas pegar um jogo na Bombonera para mim seria algo surreal. É o que eu gostaria. Um jogo decisivo, né? Com o estádio daquele jeito que a gente sabe que a Bombonera se torna muitas vezes. O Samuel Faria, quantas vezes você coloca o celular para carregar? Cara, eu coloco em algum momento no final da tarde e deixo ele com 100% para dormir, antes de dormir, para botar despertador e tal. Então dá 2 vezes, 1,5 ali praticamente. 2 vezes por dia. E 2 vezes com a última sendo que o celular não está precisando ser carregado 100%. Fernando FDO. Quais jogadores da dupla
se relacionam, possuem amizade, se visitam em Poa mesmo opostos. Cara, um que eu sei é os colombianos Borré e Cuéllar. São muito amigos de seleção e tal. Cara, deve ter outros que tenham algum tipo de relação, mas não sei se tão grande assim, tá? Mas eu sei que Borré e Cuéllar são dois caras que são amigos, já se visitaram aqui em Porto Alegre, já fizeram eventos juntos. São dois caras que são amigos. O Maxin, MKZin00. Lucas, quem tu acha que tem mais chance de passar? Bayern ou Flamengo? Bayern tem mais chance de passar, mas eu não acho que o Flamengo é bicho morto mesmo contra o Bayern, tá? Eu não duvido um empate. Se o Flamengo conseguir levar pra prorrogação, olha, já acho que é bem legal para tu ter um cenário de, quem sabe, buscar um golzinho e fechar a casa, porque o Bayern não é o time que te impede de jogar. E isso é importante, né? Os clubes da Europa são muito assim. Eles são clubes que vão ter mais a bola, que vão jogar mais do que os sul-americanos quando tem esse tipo de enfrentamento, mas eles não são o tipo de time que não deixa, simplesmente não deixa o sul-americano jogar. O sul-americano que não joga contra o europeu é porque ele não teve capacidade. Não teve capacidade e qualidade para isso, porque eles geralmente deixam. Vamos lá, o Boca, que é um time muito fraco, conseguiu jogar contra o Bayern. Chegou a empatar o jogo no final, quase que o jogo vira 1-1. Então, assim, chance é o Bayern, mas eu não duvido do Flamengo operar um milagre contra o Bayern de Munique. Meu querido Lucas Colarzinho, mandou lá na caixinha de perguntas do Instagram: maior dificuldade de um jornalista em cobertura fora de casa. Ah, Colarzinho, tu sabe. É quando tu não encontra aquilo que tu tá acostumado. Eu já falei, a estrutura pra gente trabalhar no Beira-Rio não é a melhor, não é 100% a melhor, mas tem uma estrutura legal pra trabalhar. Agora, quando tu vai pra um lugar que tu não encontra nem isso, que já não é lá essas coisas, como eu disse, do Beira-Rio, e tu encontra algo muito abaixo, te dificulta, não tem como. E eu acho que a principal dificuldade é a estrutura, quando tu não tem uma internet boa pra entrar no ar, tu não tem uma tomada e aí tu tem que ficar levando régua pra tudo que é lugar, tu não tem, fica procurando ali, não acha tomada, acha duas tomadas lá longe de onde tu tá posicionado. Eu acho que são as maiores dificuldades. O Ricardo Emanuel Azevedo: você acha que levantamos alguma taça esse ano? Sendo sincero, deixando o clubismo. Cara, eu acho que vai muito do que eu falei numa resposta anterior, o Ricardo Emanuel Azevedo. Para esse ano eu acho que tem condição. Condição tem, futebol é assim, cara. Futebol é assim, eu acho que tem chance sim. Acho difícil? Acho bem difícil. Mas chance eu acho que tem. Chance eu acho que tem sim. O Benjamin Gonçalves: por que você foi demitido da Band? Eu não fui demitido da Band, né? Eu pedi pra ser desligado da Band. Eu pedi demissão da Band pra me juntar ao pessoal do Debate Raiz e seguir com o meu projeto aqui no meu canal. Foi isso. E foi super tranquilo. Adoro várias pessoas que estão lá na Band, de colegas que eu trabalhei, o Bruno Soares, que tá lá, se assumiu gremista agora, Leonardo Sonda, que é um amigo pessoal que eu tenho, o Bruno Soares também, o Calvin Corrêa, adoro o Daniel Oliveira, Luiz Henrique Benfica, Silvio Benfica, o Ribeiro Neto, que é um dos meus pais, um dos meus padrinhos aí no jornalismo, que eu adoro também. Tem várias pessoas lá que eu adoro, Rafael 9: alguma novidade sobre contratações? Não. O Inter não tem nada fechado além do Alô Benítez, que já está aqui em Porto Alegre. O que o Inter tem é um dirigente na Europa, que é o Felipe Dallegrave, que era diretor jurídico, mas ele é o cara do jurídico dentro do departamento de futebol. É ele que faz os contratos, minutas contratuais, enfim, que está na Europa para resolver algumas situações de jogadores que não pertencem mais ao Inter, mas podem render uma grana futura, como o Johnny, por exemplo, e também para trazer, quem sabe, reforços e ter algumas situações mais encaminhadas em relação a reforços lá na Europa, tá? O Joá 25811: Vitão e Wesley ficam? Cara, eu acho que tem boas chances dos dois ficarem e passarem dessa janela sem saírem do Inter, tá? A não ser que, eu sempre repito isso, tá? Se vier uma proposta irrecusável do nada, que não tem o que tu fazer, aí é outra história. Agora, eu acredito muito que os dois vão passar dessa janela. Que os dois vão ficar nessa janela, e aí principalmente o Vitão, que já teve várias conversas com a direção do Inter, e a direção do Inter falou: não, vou te liberar, e nunca libera. Eu acho que no final do ano daí vai ser a janela para principalmente o Vitão acabar sendo vendido. Mas eu acho que para essa janela eles vão ficar, tá? Até pelos movimentos que aconteceram, não vieram propostas oficiais pelos dois ainda nessa janela, e pelos valores que o Inter quer, eu acho difícil que venha para agora, tá?
O Vini Maiervitili. Sou muito teu fã. Um abraço, Vini. Tamo junto. Dá teu palpite como vai ser a final do Mundial. O Brasil tem chance? Pra mim não, tá? Pra mim a final do Mundial não teremos brasileiros. Eu acho que vai ser Manchester City do lado esquerdo ali do Palmeiras. Acho que tem até a chance do Palmeiras passar do Chelsea nas quartas e pegar o City na semi. Eu acho que vai ser City de um lado finalista e do outro aí, cara, tem 3 baita times que daí vai ser Real Madrid, PSG ou Bayern. Um desses 3 vai ser o finalista. Acho que o Real Madrid corre por fora porque é um trabalho mais recente do Xabi Alonso. E aí acho que vai ficar entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain para fazer a final com o City. Para mim vai ser mais ou menos por aí. O Vini Maiervitili ainda mandou. Será que o volante não é o Hernani do Parma que vai vir? É um jogador que o Inter já quis, né, Vini? O Inter já quis o Hernani várias vezes. Várias vezes o Inter já fez até proposta para o Hernani. Até não sei como é que tá a situação dele, deixa eu ver. Hernani Parma. O Hernani tá com 31 anos, tá numa idade boa. Volante e meia, né? Ele joga, vale lembrar disso. Eu gosto muito desse jogador, lembro dele na época no Atlético Paranaense. É bom jogador, tá com 31 anos. E geralmente o cara que vai pra Europa e fica tanto tempo, ele teve muita evolução, né? Até pra ter se mantido lá no futebol europeu. Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns, que jogou a Copa do Mundo de Clubes, tem muita qualidade. Seria boa o Sertier. Cara, eu gostei também dos jogos que eu vi do Lucas Ribeiro. Só tem um ponto, cara, que eu sempre considero. Pra mim não é à toa que esses caras às vezes estão escondidos em cenários, clubes e ligas mais fracas. Eu não tenho a convicção de que o cara que joga no Mamelodi, com todo respeito ao Mamelodi Sundowns e a sua enorme torcida, eu não tenho convicção que esse cara que tá no Mamelodi vai vir aqui e vai resolver. Eu não tenho essa convicção. Tem isso. Mas eu gostei do que eu vi, tá? Eu vi, cara, eu acho que não teve um jogo que eu de fato não vi da Copa do Mundo de Clubes, tá? E os jogos que eu vi do Mamelodi eu gostei. Do Lucas Ribeiro também. O Re_Lima. Você acha que com o aporte de dinheiro no Grêmio isso pode levar o Inter a virar SAF mais rápido? Cara, isso é muito louco, né? Como a grenalização, ela faz os clubes terem alguns movimentos. O Grêmio contrata o Suárez e o Inter queria dar uma resposta pro Suárez. Suárez que foi oferecido pro Inter e o Inter não quis, né? Mas o Inter se sentiu ali, pô, preciso dar uma resposta, preciso fazer um grande movimento também. E aí traz o Ener Valencia pro meio do ano, que claro, não é um jogador do tamanho do Suárez, mas o movimento é um grande movimento de fato que o Inter fez naquele período. Mas esse caso específico que tu traz, Re_Lima, que se você acha que com aporte de dinheiro no Grêmio isso pode levar o Inter a virar SAF mais rápido, eu acho que não. Primeiro, porque não tem como o Inter virar SAF rápido, porque depende de conselho, vai ter que ter votação, vai ter que ter o sócio, eu acho que... E aí por isso que eu acho e julgo que o Inter tá muito atrasado nisso, pelo menos no debate. Porque se quiser virar ali na frente, vai ter que primeiro debater. E pra mim isso já tinha que estar debatido pra ali na frente, se quisesse virar, entende? Então eu acho que o Inter já tá atrasado nesse cenário de se tornar SAF ou de ter algum tipo de mudança dentro do clube. Então eu não acho que o Inter vai virar SAF mais rápido se o Marcelo Marques for presidente do Grêmio e já começar a aportar dinheiro. Não acho que vai ser rápido assim, mas eu acho que vai se aumentar uma pressão, tá? Se o Marcelo Marques for eleito, e pelo cenário que a gente está vendo, a tendência é que o Marcelo Marques seja o próximo presidente do Grêmio, vai se criar uma pressão, porque ele vai chegar botando dinheiro e a gente sabe disso e ele já deixou claro. Então eu acho que vai se criar uma pressão pro lado do Inter em relação a aporte financeiro e esse tipo de coisa. Pedro Neiva 23, Luke Days, seremos sinceros, Tyson é melhor do que Romero. Vamos lá, sim, concordo, Tyson é melhor do que o Romero como meia e tal, qualidade, carreira, tudo certo. Só que eu acho que tem outra questão, não é só sobre ser melhor do que o Romero, tá? O Inter tem um pé atrás por tudo que aconteceu na última passagem do Tyson, e eu não julgo, tá tudo certo, o Inter tem esse pé atrás, ele tá com 37 anos e o Inter tem também um entendimento de que dentro de campo talvez ele não vá agregar aquilo que ele agregava anos atrás. Eu não julgo o Inter não querer o retorno do Tyson, tá? De verdade, eu não julgo, não acho nenhum absurdo. Eu acho que seria legal pela questão de identificação, dele ter entendido que ele errou, dele ter pedido desculpas pro presidente, a chance do cara dar a volta por cima, dele ser importante. É um cara que vai chegar, se chega, babando, com sangue no olho, faca entre os dentes. Eu acho que seria legal, eu acho que seria justo até pela história do Tyson no Inter e pelo carinho que ele tem pelo Inter. Mas
Não julgo o Inter não querer, não julgo mesmo. Fábio Souza 0512. Manda um abraço pra minha filha, Ana Lu, de 9 meses. Quando toca a tua vinheta, ela fica enlouquecida. Abraço. Beijo pra Ana Lu, beijo pro Fábio Souza, pra toda a galera aí que acompanha o canal. Um beijo pra todos vocês, viu? Tamo junto. Ah, o Felipe mandou aqui, ó, Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns. Teve uma outra pergunta sobre isso, já falamos, tá? Meu querido Felipe, sobre o Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns. E ele ainda mandou, Jeremias Recoba, o que acha? Contrato acaba em dezembro, pode assinar um pré-contrato. Legal. Eu gostei do Recoba do que eu vi, tá? No Nacional, pra quem não lembra, o jogador do Nacional de Montevidéu jogou contra o Inter nessa Libertadores. Só tem um ponto, tá, o Felipe? A gente tem uma mania de que joga contra o Inter e joga bem contra o Inter, tem que contratar. Eu confesso que eu não gosto muito disso, sabe? Não gosto muito disso. Claro, tem casos que o cara de fato se provou que ele é muito bom. Tá tudo certo. Agora, tem muitas vezes que a gente só quer contratar porque ele foi bem contra o Inter. E aí a gente tem uma visão de, nossa, olha o que ele fez em 2 jogos contra o Inter. Não tô dizendo que é o teu caso, tá? Até porque eu também acho que não é o caso do Recoba. Eu acho que ele é bom jogador mesmo, tá? Eu acho que ele é bom jogador mesmo. Mas às vezes a gente tem isso, jogou contra o Inter, precisa contratar, olha o que esse cara fez. E o Inter teve vários casos assim recentemente e a maioria deles não deram certo. Mas acho que é muito bom jogador, tá, o Recoba. E é jovem, né? Acho que ele tá com 23 anos. E se ele pode assinar um pré-contrato em julho. E vamos lá, né? Aqui no Brasil a gente tem muito mais grana do que lá no Uruguai e na Argentina para tirar os jogadores de lá, né? Então, fiquem de olho aí no Recoba. Bom jogador. Eu não sei se eu traria, tá? Não tenho convicção ainda. O Márcio Miller. Danilo Barbosa, do Botafogo, final de contrato. Jailson 8, segundo volante. Sem time, não resolveriam? O Danilo Barbosa é reserva do Botafogo. Inclusive eu vi ontem o Caliel Dornelles da Band trazendo que o Grêmio tá negociando, tá? Com o Danilo Barbosa. Cara, eu não acho ele esse bicho todo, tá? Eu acho que é um jogador ok. Pra mim não faz sombra pro que o Fernando fez. Pra mim o Arão é muito mais jogador do que o Danilo Barbosa, só que é mais caro, é verdade. Mas pra mim o Arão é muito mais jogador que o Danilo Barbosa. Mas não acho mau jogador, tá? Pra mim, por exemplo, o Danilo Barbosa serviria mais como reserva do que o Ronaldo. Mas igual, enfim. E o Jailson, cara, gosto muito. E pode jogar como primeiro volante também, tá? O Jailson, ele tá falando que jogou no Grêmio, foi campeão da Libertadores no Grêmio, jogou no Palmeiras e tava no Celta de Vigo, agora tá sem contrato. A questão é que dizem aí que ele não quer voltar pro Brasil. Mas, cara, eu iria lá e traria o Jailson, tá? E, se eu não me engano, ele tá com 29, 30 anos, tá numa boa idade ainda. Gosto muito do Jailson. Troca a Valência pelo Pete Martinez, não seria boa? Márcio Miller, Torres, Rio Grande do Sul. Um abraço, eu não tinha visto que tinha mandado que era de Torres. Um abraço pro Márcio Miller. Não seria uma boa. Pra mim, o Valência tem que tentar vender nessa janela. Pegar uma grana no México, no mundo árabe, nos Estados Unidos, que eles pagam, e ele não tá numa má idade pra ter dinheiro na mesa. Aproveita que tem mais um ano de contrato até ano que vem ainda. Vende. Pega dinheiro, não me adianta tu liberar o Valência. Ou trocar o Valência. A não ser que tu troque por um jogador afirmado que vai chegar para ser titular. Fora isso, eu não vejo muita vantagem, não. E o Pete Martinez não é mais aquele Pete Martinez também, desde a lesão. Simon San, lateral esquerdo, vai vir ou não? Busca informação para nós. Cara, o Inter diz que não. Que está satisfeito com o Bernabé e Ramon de reserva. Mas eu ouvi de algumas pessoas nos bastidores que se surgisse algo, uma boa oportunidade barata de mercado, poderia fazer esse movimento também, tá? Então não é 100% descartado no Inter a possibilidade de um lateral esquerdo. É difícil que venha. Já tem 2 aqui. E o Ramon não é um cara que vai embora agora no meio do ano. Por mais que eu não goste do Ramon, mas digo dentro de campo, né? Pelo amor de Deus. Mas eu não vejo o Inter fazendo esse movimento, a não ser que, repito, surja algo muito importante de mercado pro Inter, tá? Gente, não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Semana que vem tem mais Café com o Lucas aqui, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.